Este é o Conexão aqui pelo canal Futura e também pela internet no futuraplay.org. O Brasil é o maior exportador mundial de suco de laranja e se mantém nessa posição há muitos anos. A produção deste ano no estado de São Paulo está em 364 milhões de caixas, uma das melhores safras da história, né? Só para a gente lembrar, a média é 300 milhões. Então aqui no estúdio nós vamos conversar sobre a boa fama das laranjas brasileiras com o Brian Palhares, que está aqui ao meu lado, e é citricultor, e também com o engenheiro agrônomo Ivaldo Sala. Muito obrigada por terem vindo do interior de São Paulo para cá para a gente fazer essa conversa. A gente colocou algumas laranjas, inclusive, ali numa mesinha ao lado para a gente ilustrar um pouco essa conversa, porque a gente também vai falar daqui a pouco sobre uma praga que está preocupando bastante vocês, né? Não só os pesquisadores, mas principalmente os dois, igualmente, estão preocupados, né, com essa praga. A gente vai falar daqui a pouquinho, mas eu queria entender primeiramente o que faz o Brasil, ou o que fez, o que propiciou, né, que o Brasil esteja tão competitivo e se mantenha tão competitivo nesse mercado, Brian? Isso. O Brasil hoje ele é o maior produtor de laranja, né? E os produtores têm trabalhado muito firme em questão de praga, de doença. Então isso eu acho que leva a seriedade do trabalho a se manter nessa posição. Bom, e vocês estruturaram também todo o setor, né? Por exemplo, o Ivaldo é um técnico, né, com uma formação bastante abrangente na área de citricultura, né? E principalmente vocês conseguiram criar a Fundicitrus, uma fundação que é mantida pelos próprios produtores, né? A gente estava falando sobre isso agora há pouco, como é que eles chegaram nisso. Então, é um setor que se estruturou, né? E eu queria entender um pouquinho como é que é o trabalho de vocês lá, Ivaldo. Sim, o Fundecitrus é uma associação de citricultores e ela trabalha muito com pesquisa e transferência de tecnologia para os citricultores. Então lá se faz pesquisa e se leva para o campo. Todo o conhecimento que se produz lá se leva até os citricultores para que eles adquiram a tecnologia e possam cultivar a laranja com sucesso. Agora a gente está falando bastante dessa liderança também, né, do Brasil como maior produtor e tal. Essa liderança, ela pode estar ameaçada por essa praga que chegou nas plantações. E aí eu peço de novo que o Ivaldo nos explique o que é. Eles, inclusive, criaram, daqui a pouco a gente vai mostrar esse site aqui, né, que é Unidos contra o Greening. O que é o Greening e como é que ele está afetando os pomares? O greening é a pior doença de citros do mundo. Ela é uma doença extremamente séria, causada por uma bactéria, transmitida por um inseto vetor, o Psilídeo diaforina citri, e transmite essa bactéria. Que é o quê? Tipo uma mosquinha? É um inseto, um hemíptero, uma espécie de uma mosquinha. Ele se contamina nas plantas já infectadas e transmite para as plantas sadias. Tá? Então, o Fundecitrus tenta levar todo esse conhecimento para o citricultor para que ele faça um bom manejo dessa doença. O manejo principal dessa doença está baseado em 3 medidas, que são a eliminação dessas plantas contaminadas para evitar que o inseto transmita, a utilização de mudas sadias, né, de viveiros certificados, mudas bem cuidadas, e o controle do inseto vetor, do Psilídeo diaforina citri, pelo citricultor. E os impactos dessa doença, Brian, chegou na sua plantação também, o greening? Sim, chegou. Eu acho que ela já está no Brasil inteiro e praticamente em todas as regiões do mundo. Então ela chegou e, como o Ivaldo falou, é a pior doença da citricultura hoje, porque ela é uma planta infectada, em poucos anos ela morre e para de produzir. Então... É fácil de detectar? Você logo percebeu no início que a sua plantação estava sendo afetada? Logo no início a gente percebeu, mas não deu muita bola como a maioria dos citricultores fizeram. A gente achou que era uma coisa que não fosse ser tão grave assim, mas ela é muito grave. Em 1 ou 2 anos a gente começou a fazer a identificação, os arranquios e o controle do inseto. Precisa eliminar a planta? Precisa eliminar. Matar aquele pé de laranja? Isso, nós temos umas pessoas, chama de pragueiro, né? Eles identificam a planta com um sintoma, ela identificada, ela precisa ser eliminada, então tem que ser arrancada e aí sim colocar uma mudinha sadia no lugar. Então precisamos fazer isso para que o inseto não se infecte nela e passe para as outras.
Ivaldo, o que faz com que o produtor chegue até você e conte para você, olha, está acontecendo assim na minha lavoura, no meu pomar, né? E você imediatamente já põe a pulga atrás da orelha e fale, chegou lá o greening. O greening tem uma sintomatologia típica, né? As plantas com sintomas apresentam um amarelecimento típico. As folhas? As folhas ficam amarelas. Tá. Apresenta queda de frutos, ele cai precocemente antes do amadurecimento. E a seca cai de ainda ramos, miúdo, não chega a crescer a planta? Não, ele cai ainda novo, ainda miúdo, ainda verde. Então ele não chega até a fase de amadurecimento como essas frutas que nós estamos vendo aí. Ou seja, não vai chegar uma fruta com essa doença no mercado? Não, essa fruta não chega até o mercado porque ela cai antes. A planta derruba essa fruta antes porque ela está doente, né? A planta está doente. Porque isso é importante, a gente está sendo assistido por uma série de consumidores de laranja, né? As pessoas também precisam ficar tranquilas em relação a isso. Por que essa praga é pior? Ela é pior, então, para o produtor, né? Em termos de queda na produtividade. Exatamente. O impacto tudo vai em cima do produtor. Porque essa laranjeira, além dela não produzir, ela tem aquele gasto de você, às vezes, um pé de 5 anos de idade, 6 anos, 3 ou 10, ou em plena fase de produção, você tem que arrancar e eliminar essa árvore e colocar. Então, quanto ao consumidor, não tem problema nenhum. Como o Ivaldo disse, ela cai precocemente, então impossível de chupar um fruto verde, né? Porque ele vai estar extremamente amargo. Então, e sem suco também, né? Também. Que é o grande atrativo da laranja, isso, né? A gente está falando sobre a exportação de sucos também, né? Isso. Eu não sei se a gente já pode chamar a Fernanda para essa conversa aqui. A Fernanda, ela é nutricionista, Fernanda Matos. E aí eu queria que ela explicasse um pouco melhor para a gente sobre os benefícios, né, da laranja, esse fruto tão gostoso que a gente adora e que não é caro, né, de comprar, quer dizer, você encontra em qualquer feira livre, não é uma fruta exótica, né, que você tenha que pagar um grande valor por ela. Então, Fernanda, conta um pouco para a gente, todas as idades podem consumir, como é? Tudo bem, Liz, é um prazer estar aqui participando desse debate, dessa conversa, ainda mais sobre a laranja, né, que é uma fruta que está presente eu acredito que na casa de todas as pessoas, né, todos os brasileiros consomem a laranja. Sim, a laranja, ela é uma fruta que pode ser consumida em qualquer idade, não tem nenhum efeito ruim na ingestão da laranja. O que vale a pena ressaltar é a questão do teor de carboidrato, de açúcar, a parte, né, dos benefícios. Ela é rica em vitamina C, ela é rica também em outras vitaminas. Então, ela é um produto muito interessante do ponto de vista nutricional para ser consumido. Só que é aquela história, tudo em excesso faz mal. Então... Diferentes tipos, Fernanda, porque a gente, assim, aqui no Rio, pelo menos, né, eles aconselham que a gente dê aquela laranja lima para a criança, que ela é mais docinha. No sul do país chama laranja do céu, né, mas aquela laranja que a gente identifica, que ela é um pouquinho mais, ela é diferente, né, no supermercado. Sim, exatamente. Ela é laranja menos ácida. Então, ela é muito utilizada em crianças, pessoas também que têm algum problema digestivo, a gente utiliza ela. A laranja-pera também é bastante utilizada, como suco, como fruta, mas ambas seja a laranja-lima, laranja-pera, elas são fontes de vitamina C, são fontes de fibra, são fontes de flavonoides, elas são riquíssimas nutricionalmente, beta-caroteno. O Brian estava nos falando aqui que a laranja-pera, para o produtor, ela é ainda melhor, né? Porque ela tem mais suco, é isso? Sim, explica pra gente. Ela é a que tem a maior concentração de suco, né? Até as indústrias gostam bastante, porque ela rende bastante. E é uma fruta também que, quando você vende para a mesa, para o mercado de mesa, ela permanece muito tempo bem firme. Então, uma laranja aí que leva vários dias para ela começar a murchar, alguma coisa assim. Então, ela dura bastante. Então, ela na sua casa, você guarda na geladeira? Não, porque nem dá tempo. A gente acaba consumindo antes suco de laranja em casa praticamente todos os dias. Todos a gente os dias. Faz de para laranja, valorizar o produto também, né, Brian? É uma bebida fantástica, né? Não, sensacional. Agora, e aí eu quero saber da Fernanda mais um ponto, porque tem muita gente que põe açúcar no suco de laranja. Como é que é o melhor jeito de consumir a fruta, Fernanda?
Então vamos lá, o melhor jeito de consumir a fruta é consumir a fruta in natura. Você está aproveitando a fruta por inteiro, está aproveitando o bagaço, está aproveitando o sumo dessa fruta. E cada fruta, cada laranja, tem aproximadamente 40, 46 calorias. Em geral, as pessoas consomem como suco, né? Então, suco in natura, vamos pensar no suco. Para fazer um suco, a gente precisa utilizar 4, 5 laranjas, dependendo do tamanho do copo e do quanto que a gente quer concentrado. Com isso, eu acabo concentrando, claro, as vitaminas e minerais, mas eu também concentro açúcar. Então, não precisa adicionar açúcar. E tem que ter cuidado no consumo de suco de laranja em excesso, ou então como algo muito rotineiro. Eu tomo suco de laranja no café da manhã, no lanche da manhã, depois do almoço, no lanche da tarde, porque cada copo de suco de laranja deve ter aproximadamente entre 150 e 180 calorias. Então, é uma fruta maravilhosa, do ponto de vista nutricional riquíssima, mas, por outro lado, tudo em excesso, se a gente concentra essa fruta em um copo, por exemplo... Sim, porque o que você está falando é que num suco vai 8 laranjas, né? Então, se cada unidade tem 40 calorias, no total vai dar muita caloria. Mas, e sobre o bagaço? Porque depois que a gente espreme, dá um pouco de preguiça de usar aquele bagaço, né? Aquilo ali, em geral, vai para o lixo, né? Como é que faz o consumo do bagaço? Olha, e se é bom também, né? Quero saber de você. Claro, o bagaço é onde contém uma quantidade até maior de fibras insolúveis. A laranja, ela tem por característica ser fonte de fibra solúvel. Só que na natureza não existe um alimento que só tenha uma determinada fonte. Por exemplo, todo mundo sabe que a laranja é fonte de vitamina C, porque ela é riquíssima nesse micronutriente. Mas não quer dizer que ela só tenha vitamina C. Ela contém também outras vitaminas, outros minerais. Então, o bagaço, você pode consumir ele in natura, e no caso, quando você faz um suco, você pode aproveitar esse bagaço para fazer um bolo, por exemplo. Tá, tira talvez aquela parte da casca, né? Dá para ralar um pouco, tirar a casca. Agora, bolo de laranja, por exemplo, você pode aproveitar até um pouquinho da casca, né? Dá uma raladinha e fica um sabor muito especial. Fernanda, em que casos a pessoa não deve consumir ou então deve reduzir o consumo? De laranja, né? Isso, sim. Quando a gente pensa em consumo das frutas, a gente está pensando no consumo do carboidrato, do açúcar, da frutose. Então, pessoas que têm alguma condição, como, por exemplo, um ácido úrico aumentado, gota, né, que a gente deve conhecer, ou então quando a pessoa tem diabetes, ela deve tomar um pouco de cuidado nesse consumo de frutas. Principalmente os cítricos, né, o que você está alertando. E para quem tem gastrite, por exemplo, também não deve ser tão recomendado, né? Exatamente. Em caso de gastrite, se a pessoa não for uma pessoa muito sintomática e ela estiver já em tratamento, dá para usar laranja-lima, mas como uma fruta e não concentrada em um copo, porque senão você vai aumentar muito, pode aumentar muito a acidez, mesmo sendo menos ácida. Perfeito. Então, tem que ter um pouco de cuidado, principalmente quando eu estou falando em frutas, em concentração de frutas, eu estou falando mais para um público, por exemplo, diabético. A laranja, ela é de médio índice glicêmico. Já um suco de laranja contém alto índice glicêmico. O que significa isso? Esse índice glicêmico é a velocidade com que o açúcar do alimento passa para a corrente sanguínea, alterando assim, então, a liberação de insulina, alterando a glicemia. Então, se eu tenho um alimento com alto índice glicêmico, não é interessante diabético, por exemplo, estar consumindo. É melhor ele consumir a fruta, que aí vai ter a fibra que vai retardar todo esse processo de passagem do açúcar da fruta para a corrente sanguínea. Tá. Fernanda, a gente estava falando aqui também, né? Brian, você tem alguma pergunta para a Fernanda? Quantos pés ou quantas caixas de laranja saem lá da sua plantação? Depende do ano, porque a gente tem bastante pomar entrando em produção, já temos pomares adultos, né? Então depende do ano. Agora, o consumo na sua casa é total, pelo que você falou. É constante, ainda mais que eu tenho 2 crianças pequenas, então, tipo, refrigerante em casa não entra, então é suco de laranja e quando a gente vai nos lugares, se não tiver alguma coisa parecida, aí tomar água ou uma água com limão, alguma coisa assim. Perfeito. Gente. Água com limão, tá vendo? Ó, refrigerante mesmo, não, né?
Bom, Ivaldo, você consome também como consumidor ou você só estuda a fruta? Não, eu consumo também. É uma fruta extremamente saborosa. Eu gosto muito tanto da fruta quanto do suco. Ali na região de Araraquara deve se concentrar uma produção maior, né? Porque São Paulo e Minas são os maiores produtores, né? Isso, São Paulo é o principal produtor do país. Né? 80% da fruta do país, de cítricos, sai de São Paulo. E ali daquela região de vocês ou não? Mais concentrado? Isso, a plantação de cítricos está distribuída por todo o estado, desde o norte, centro até o sul do estado. Em todas as regiões do estado existe plantação de cítricos. Mas a sede de vocês fica em Araraquara, né? Vocês têm outras filiais? Não. Não, a sede é uma única sede, a sede é em Araraquara, fica sediado lá o Fundecitros. Perfeito. Fernanda, você ainda está aí com a gente? Sim, estou aqui presente. Então, a gente começou esse programa, né, lembrando que o Brasil é o principal produtor de suco de laranja também, não só da fruta, como também exporta muito suco da laranja, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho dos sucos industrializados. A gente tem aqui na mesa até um que eles estavam me contando que esse, no caso, é semi-industrializado. E ainda fizeram um pouco a distinção aqui daquele que vem na caixinha longa-vida. E qual que você recomenda, então, que a pessoa que gosta de suco de laranja tome? Bom, o suco de laranja industrializado, nós temos que pensar como que foi elaborado esse produto. Então, se é um produto que foi elaborado com muitos conservantes, com muitos aditivos e uma parcela apenas de suco de laranja, ele acaba perdendo muito das características e dos benefícios que a laranja tem. Então, quando for escolher um suco industrializado, preferir aqueles sucos que não contêm açúcar de adição, que não contenham conservante, não contenham corante. E aí, com isso, você consegue ter um produto de melhor qualidade. Tá, então, você falou conservante, mas depois você corrigiu, né, corante. Conservante sempre vai ter um pouquinho, é isso? Depende. Por ele ser industrializado, não? Depende do produto. Tem alguns produtos que, quando você lê o rótulo dos alimentos, na lista de ingredientes, não contém lá aqueles conservantes. Tem que dar preferência a esses, então, né? Exatamente. Estabilizante pode ser que tenha, né? Porque um suco de caixinha é totalmente diferente de uma fruta espremida na nossa casa. Com certeza. Então, ele precisa ter algum estabilizante nesse produto, por ser um produto industrializado. Só que tem produtos de melhor qualidade e produtos de pior qualidade. Um produto de pior qualidade é aquele que leva muito pouca fração da fruta, leva bastante corante, leva açúcar no produto, e aí acaba que perde um pouco do seu valor nutricional. Então, Fernanda, eu tinha uma pergunta, olhando agora a laranja aberta, assim, eu lembrei que tem muita gente gosta de consumir o suco de laranja coado, né? E deixa aqueles gruminhos ali de fora, e aquilo, além de ser gostoso, ele deve ser extremamente nutritivo, não? Sim, com certeza, como eu falei, né, da questão da fibra. Então, a fibra, ela age no nosso corpo, por exemplo, não só retardando a glicose, a absorção da glicose, mas também retardando a absorção de colesterol. Então, tem vários estudos agora com a própria laranja, se você colocar no PubMed, enfim, nesses sites científicos, sobre os flavonoides, sobre todo esse poder, esse potencial da laranja em relação a fibras, vitamina C, você vai ver uma série de benefícios para o corpo, desde dessa parte de regulação intestinal, redução de glicose, colesterol, como também fortalecimento do sistema imune, produção do colágeno, porque a vitamina C participa da síntese do colágeno. Então, é um produto muito rico. Completo e ainda bem barato, né? Com certeza. Talvez o Brian não ache tão bom assim ele ser barato, mas para o consumidor brasileiro, né, e com as desigualdades sociais e econômicas que a gente tem no Brasil, é importante que a gente tenha essa riqueza toda, né, vindo da terra. Fernanda, muito obrigada por sua participação aqui, viu? Eu já estou te seguindo lá no Instagram, viu? Tá. Fernanda Matos, eu vi que você dá dicas excelentes. Fernanda Matos, Fernanda Matos Nut, né? De nutricionista. Sim. Muito bom. Sim. Gostei demais, vou seguir suas dicas lá. Obrigada, viu? Obrigada a vocês, foi um prazer participar do programa. Prazer foi nosso. Bom, a gente podia falar também um pouquinho mais sobre
a gente estava falando das propriedades, mas também do tipo de plantio, né? Porque a gente vai lá comprar a laranja orgânica, muitas vezes ela custa o dobro ou até o triplo em alguns lugares, né? O preço é bem mais caro. No seu caso, Brian, por exemplo, você produz laranja orgânica ou isso foi uma decisão ou uma escolha sua como produtor não fazer? Acabou sendo uma decisão não fazer. Do ponto de vista comercial, a laranja orgânica ela é bastante difícil de conduzir com tudo que a gente está vendo hoje e às vezes você não consegue vender o produtor direto por um preço diferenciado. Mas o que você está falando então é que talvez não seja vantajoso porque ela não dá para ser produzida em escala, Exatamente. É isso? No seu caso você precisa muita laranja, né, produzir muita e entregar também como fornecedor, né, para algumas empresas, é isso? Exatamente, e na hora do produtor vender essa fruta orgânica como outros segmentos também, que você tem alguma coisa orgânica, ele acaba valendo igual ou às vezes até menos, não para o consumidor final, né? O consumidor final ele vai pagar bem mais por esses produtos. Então, até chegar lá no final, alguém ganhou. Então, o produtor não compensa não financeiramente compensa. Também. Agora, difícil. Ivaldo, a praga, você já viu também dar em pomares orgânicos? Sim, ela não distingue pomar orgânico ou não orgânico. Ela ataca todas as variedades de citros, todas as plantações. Não respeita a cerca, a porteira, não. Como ela é transmitida por um inseto vetor, esse inseto percorre aí as plantações em todo o estado de São Paulo. Vamos falar um pouquinho mais da campanha também, né? Eu até quero colocar o site lá de vocês, porque no site da Fundicitrus, vocês criaram um hot site, né? Que ele joga para lá, quer dizer, esse é o site inicial de vocês. Já aquela ali primeiro, ó, Unidos contra o Greening, né? Exato. Então, você já vai direto para essa importante campanha que vocês lançaram. Quer dizer, eu fico imaginando que para vocês chegarem até aqui foi porque a preocupação extrapolou, né, todos os limites. Exatamente. Como é uma doença extremamente séria, né, nós lançamos uma campanha que a gente pretende envolver todos os elos da cadeia produtiva, os citricultores. Hoje a citricultura é extremamente importante, emprega mais de 200 mil pessoas, então tem uma importância econômica muito grande. Então, todos os municípios citrícolas são dependentes, em parte, da citricultura. São mais de 300 municípios, são 350 municípios citrícolas no estado de São Paulo. O impacto econômico também seria violento e social, né? Porque perda de empregos. Exatamente. Então, nós estamos lançando essa campanha, Unidos contra o Greening, envolvendo todos os elos da cadeia, tentando envolver também a parte pública, prefeituras desses municípios citrícolas, os técnicos, agrônomos, cooperativas. É que o site, isso não é um aplicativo, na verdade é para lançar para o site, né? Exato. Tá, então. Porque aí, se tivesse um aplicativo também, seria o caos, né? Mas isso já é suficiente e eu imagino que para o produtor também não faça muito sentido ter um aplicativo num smartphone, num celular, né? Esse tipo de campanha deve ser muito mais efetiva, com adesivos, com folders e com palestras que vocês devem dar também lá na Fundicitrus, não? Exatamente. A gente tenta, dessa forma, chegar até o citricultor. A gente envia, sim, via e-mail, celular, mensagem ao citricultor, alertas por para o citricultor, por SMS, WhatsApp. Tem essa campanha também. E também com folders, os adesivos, nós temos adesivos para veículos, né? Também aqui, Unidos contra o Greening. Estamos fazendo essa distribuição para todos os citricultores, também para os caminhões que transportam frutas, né, um adesivo um pouco maior do que esse. Porque levam a mensagem também para fora da região, né, para outros lugares. E procura envolver todos os elos da cadeia citrícola. Perfeito. Agora, isso eu queria falar, porque a gente está chegando no nosso minuto final, Brian. Como é que você tem visto esse apoio e essa união entre os citricultores? Porque em determinados problemas, né, quando surgem numa categoria, eles desunem a categoria. Sim. Nesse caso, você está vendo o quê? O contrário? As pessoas estão unidas? Realmente, as pessoas estão unidas. O pessoal, hoje, eles sabem a importância dessa doença. O Fundecitrus tem feito um trabalho muito bem feito com isso e é uma coisa, como o Ivaldo falou, tem que unir todo mundo, porque às vezes você tem na sua propriedade, o vizinho, ele não faz o controle na dele, acaba vindo para a sua ou vice-versa, então tem que ser
é um controle em conjunto, todo mundo, toda a cadeia produtiva, e como ele falou, a citricultura gera muitos empregos, então todos precisam se unir contra essa praga para que a gente consiga manter todos esses empregos e tudo mais. Perfeito. E ser eficiente, né? Muito importante esse alerta, né? Quer dizer, se o vizinho não cuida, não adianta, porque de qualquer forma você, mesmo cuidando, vai continuar sendo prejudicado e afetado, né? É exatamente isso. O greening é uma doença que a gente diz social, né? Todos os produtores de uma mesma região têm que estar envolvidos no intuito de controlar a doença em conjunto, né? Porque como o psilídeo se contamina em áreas que já estão contaminadas, se aqueles produtores todos não estiverem controlando da forma correta, você não consegue o sucesso do controle da doença. Então, para a gente resumir em 10 segundos, pé de laranja com folha amarelada e fruto caindo ainda pequeno, né, verde, no chão, em volta, é sinal de alerta. Isso, é um sinal de alerta. É óbvio que existem outras doenças, né? Tem que certificar, chamar um técnico para ver se aquela laranjeira está realmente doente. E aí sim, um sinal de alerta que pode ser o greening, essa doença tão séria. Perfeito, muito obrigada. Bom, então é isso, ó, hashtag Unidos contra o Greening, todo mundo lutando para combater essa praga, né? E que, mais uma vez, eu queria alertar, a gente já falou lá no início do programa, ela não chega até o consumidor, né? Ela é um prejuízo para a lavoura, para o pomar, ela não chega até o consumidor, então, né, para tranquilizar as pessoas também. Muito obrigada, uma boa viagem de retorno para vocês a São Paulo. A gente que agradece, muito obrigado pela participação. Muito obrigado, nós que agradecemos. Estamos à disposição. Muito bom. Bom, você pode rever esse programa no futuraplay.org. Até a próxima.